Olá, paz do Senhor, Deus te abençoe. Identifique as suas distrações. Nós precisamos identificar quais são as distrações que têm nos tirado, atrapalhado a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, a viver a vida que Deus escreveu para mim e para você. A palavra de Deus diz lá em Neemias, capítulo 6, livro de Neemias 6:1: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha, havia brecha alguma. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. As brechas foram fechadas, o serviço ainda não tinha terminado, mas aquilo que Deus chamou Neemias, ele não parou. As portas ainda tinham que ser edificadas, reconstruídas, mas os muros já tinham sido feitos. E a palavra continua dizendo assim: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias sabia que aqueles homens não estavam chamando para congregar, estavam chamando para fazer mal, para tentar fazer mal para Neemias e para aquilo que Deus chamou ele para fazer. Verso 3: E enviei-lhe mensageiros, Neemias enviou mensageiros, a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Neemias ele manda uma resposta, Neemias ele manda uma resposta àqueles homens que vieram para atrapalhar, dizendo assim: ó, eu não vou parar aquilo que Deus mandou eu fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos identificar quais são as distrações que têm tentado nos tirar dos caminhos do Senhor, que têm tentado fazer com que eu e você não viva aquilo que Deus escreveu para mim e para você viver. Quais são as distrações? Nesse caso aqui de Neemias, eram homens, eram pessoas, mas quais são? Talvez as distrações na minha e na sua vida não são pessoas. Talvez as distrações na minha e na sua vida é algo que tem tomado o nosso tempo, que não tem importância nenhuma, coisas sem importância, redes sociais, conversas infundadas, lugares que Deus não mandou você ir. Não pare aquilo que Deus mandou você fazer. Não importa o que aconteça, continue olhando para o alto, continue olhando para frente. Deus colocou algo para você fazer, não pare. Identifique as distrações e diga não. A resposta de Neemias foi: não. Eu não vou parar. Por que eu pararia aquilo que Deus mandou eu fazer? Aqueles homens queriam tentar fazer mal contra Neemias e contra a obra do Senhor que estava sendo feita através da vida de Neemias. Mas Neemias ele identificou, ele sabia que aquele chamado, que aquele convite não era da parte do Senhor. Aquilo lá era para atrapalhar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Deus moveu o coração de Neemias e Neemias ele começa a fazer algo grande. Neemias era pequeno, mas aquele que o chamou era grande e poderoso, o nosso Deus. Você pode se sentir pequeno, mas aquele que te chamou, ele é poderoso, ele é tremendo, ele é grande, então ele vai fazer grandes coisas através da sua vida. Diga não às distrações, identifique quais são as distrações na sua vida e diga não. Diga: eu não vou mais perder tempo com isso, eu não vou mais participar dessas coisas. Identifique e foque somente naquilo que Deus te chamou. Que Deus te abençoe, que você termine aquilo que Deus mandou você fazer e que muita gente seja abençoado por aquilo que Deus está fazendo e vai terminar através da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te mostre quais são as distrações na sua vida. E diga não. Por que eu pararia? Por que eu cessaria de fazer aquilo que Deus me chamou? Deus te chamou para algo grande e você vai terminar, em nome de Jesus.